vou mostrar aqui as operações feitas aqui na conta real, no MetaTrader, né? Com essa estratégia que eu estou utilizando com o robô. Essa estratégia, eu comecei ela, se eu não me engano, a partir do dia 14/6, né? Do dia 14 para trás, eu estava utilizando outra estratégia com dólar. Eu fiquei um tempo utilizando as duas aqui com dólar e com índice, mas eu vi que realmente ia ficar muito difícil de gerenciar duas estratégias na mesma conta. Então eu resolvi deixar de lado a do dólar, né, e fiquei só na do índice, né, a partir aqui do dia 14. Esse histórico aqui do MetaTrader, ele está mostrando até antes, né, então aqui vai dar para ver todas as ordens, né, inclusive se você quiser conferir no Times in Trades, todas essas ordens, né, por exemplo, essa ordem de venda aqui, ó, ele diz até aqui que foi colocada pelo Expert Advisor. O Expert Advisor é o robô, né? Não foi eu que cliquei para enviar essa ordem, foi o robô que enviou essa ordem automaticamente. Então essa ordem ela foi enviada aqui, ó, no dia 14/6, às 11h24 e 43 segundos, né? Foi uma venda de um contrato nesse preço aqui. Então, se você tiver aí com Times in Trade, você pode conferir aqui todas essas ordens, né? E aqui a comprovação de que todas essas ordens aqui foram colocadas na conta real, né? Então eu vou rolando aqui, né? E se você quiser conferir de um por um, é só ir dando pause e ver aí as ordens no Times in Trades. Aqui no Meta, ele é bem inferior, né? Essa questão de relatório comparado com o Profit, mas aqui ainda tem um relatório, se eu vier aqui, ó, geral, ele ainda mostra aqui um relatório de evolução, né, do capital durante esse período, né? Aqui tem meus dados aqui, eu vou esconder aqui meu nome, mas tem aqui a informação da corretora, né? Outras informações aqui. Eu vou fechar esse relatório, né? E agora a gente vai para a planilha, porque assim, como essa parte do Meta é bem inferior em relação a relatório de resultados, eu tenho uma planilha que eu anoto os resultados nessa planilha para eu ter um controle melhor, né, do desempenho na estratégia. Inclusive, né, hoje é dia 19/8, hoje é sábado, né? Então, essas operações aqui de sexta-feira, de ontem, eu vou colocar agora na planilha que eu não coloquei. Inclusive, essa operação aqui eu não vi, né? Aqui a operação encerrou 5 horas da tarde, eu estava ocupado fazendo outras coisas e nem vi essa operação aqui acontecendo, né? Então eu vou colocar logo esse resultado aqui do dia, que foi R$16. Foram 3 operações. Deu essas duas aqui de loss, né? Ficou negativo 26 e depois fez essa operação aqui e recuperou aqui e ficou com 16 positivos. Então vamos lá para a planilha, né? Eu vou colocar logo aqui esse resultado na planilha e depois eu vou explicar como eu organizei aqui essa planilha, né? Então, aqui foi dia 18, né? 18/8 de 2023. O resultado final foi 16 positivo. Foram 3 operações, então foram 2 operações perdedoras, né, e uma vencedora. Então aqui, digamos assim, que foi, na verdade, é o contrário. Eu ganhei uma e perdi 2, né? Então eu coloco aqui, né? Tipo, se fosse 2-1 para mim, aí realmente teria que ser o 2 aqui e 1 aqui, né? Então, aqui eu coloco a quantidade de lotes que eu girei nesse dia, né? Então, aqui eu girei 1, 2, aqui eu conto cada operação, são 2 lotes, né? Que é uma ordem para entrar e outra para sair. Então, aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foram 6 lotes, né? 6 contratos girados nesse dia aqui. Aqui esse aqui serve para contabilizar os custos operacionais. Essa outra coluna aqui eu não lembro, vou até olhar aqui o que é. É o total de operações. Então eu acredito que ele vai calcular automaticamente. Eu vou puxar aqui para baixo, né? Realmente ele calculou. Então aqui foram 3 operações, né? Que foi aqui um gain e 2 loss, né? Aqui eu conto a quantidade de operações para poder eu saber aqui o percentual de acerto, que foi que está atualmente em 64%. Ele vai variando aqui e eu vou acompanhando. E aqui eu utilizo esse recurso para poder eu ter mais ou menos um mapa de calor, né, das operações. Por exemplo,
eu configurei aqui nessas cores que se o valor ele for inferior a R$ 100, tanto faz ser positivo ou negativo, ele vai ficar amarelo. Se ele for acima de R$ 100, né, aí ele vai ficar, se for R$ 100 negativo, ele vai ficar vermelho, e se for R$ 100 positivo, ele vai ficar verde. Só que é um verde mais claro. Por quê? Porque se passar de R$ 200, aí ele vai ficar um verde mais escuro, se for positivo, e vai ficar um verde mais claro, se for R$ 100, e um vermelho mais claro, se for R$ 100 negativo, né? Então, eu consigo aqui ter um mapa de calor, né, para eu saber, só olhando aqui para a planilha, né, ter uma ideia aqui desses resultados aqui, né, do financeiro, né? Quando eu sei aqui que quando está amarelo, eu sei que não é muito significativo o resultado, né? Está ali entre R$ 100 positivo ou negativo e não vai fazer tanta diferença no resultado, né? E esses que estão mais escuros realmente são os dias que vão fazer mais diferença no resultado, tanto para cima como para baixo, né? Então vamos lá. Aqui em cima eu tenho o gráfico, né? Aqui essa planilha é bem simples, né? Ela vai controlando aqui a evolução do capital, do saldo, né? E o percentual de acerto também, que vai variando de acordo com o tempo. E aqui do lado eu tenho um gráfico, né, da evolução de capital. Então a evolução de capital está essa aqui, né? Lembrando que eu comecei nessa estratégia aqui por volta do dia 14/6, mais ou menos aqui, ó, dia 14/6. Todos esses valores aqui vocês podem conferir com os valores das ordens e do relatório que eu mostrei lá no MetaTrader na conta real. Então vamos lá. Aqui, a partir mais ou menos do dia 14/6, foi que eu comecei a operar essa estratégia na conta real. Mas esses dias aqui, tudo para trás, né, desses dias aqui para trás, essa estratégia aqui estava sendo executada na conta demo, né? Então, esse resultado aqui, ó, que ele chegou aqui a um drawdown de mais ou menos R$ 700 negativo, mais ou menos, aqui, ó, isso aqui foi tudo na conta demo, né? E ao longo desse período, eu fui fazendo alguns ajustes no operacional, né? E só coloquei ele na conta real mais ou menos no dia 14/6. E por aí, desde o dia 14/6 eu continuo na conta real. De lá para cá eu fiz alguns ajustes pequenos, mas o core da estratégia é o mesmo, né? Então aqui, só que antes de deixar esse robô aqui na conta demo, nessa estratégia, eu fiz um estudo, né, no backtest do MetaTrader e vi que o resultado seria bom no backtest e passei esse período todinho validando essa estratégia e fazendo ajustes na conta demo, comparando os resultados da conta demo com os resultados do backtest, para só então colocar para rodar essa estratégia na conta real, né? E aqui eu queria esclarecer aqui alguns pontos. O mais importante, né, não é a estratégia em si. No caso aqui, o mais importante é o profissionalismo de como você está tratando as suas operações, né? Aqui eu fiz um estudo antes, utilizando o backtest do MetaTrader, nesse robô que eu mesmo fiz. Peguei esse histórico do backtest, validei ele um tempo na conta demo, para só depois entrar na conta real. Esse processo que é o mais importante do que o seu operacional. Porque assim, o operacional ele é muito pessoal. Cada pessoa vai operar de acordo com suas próprias crenças. Por exemplo, esse operacional aqui, ele opera contra a tendência. Então, o mais importante do operacional é ele conseguir se defender, né, em dias em que o mercado não está favorável para ele. Por exemplo, para esse operacional aqui, que opera contra a tendência, ele vai se sair melhor em ciclos de mercado em que o mercado está consolidado. E quando o mercado está em tendência, vai ser um cenário que não é bom para esse operacional. Então, a grande virtude, né, a grande vantagem de um operacional bom é ele conseguir se defender, né, nos dias em que o mercado não está favorável para aquele tipo de setup. E aqui vai algumas informações importantes, né? Vamos lá. Só olhando aqui para esse gráfico, a gente consegue perceber que realmente
até agora está se mostrando um operacional bom, né? Só que tem um detalhe aqui importante, né? Nesse período aqui, ó, mais ou menos do dia 1º do 7 até o dia 1º do 8, né? Praticamente aqui um mês, essa estratégia ela ficou lateral, né? Olhando aqui para o gráfico de evolução do capital, ficou lateral. Nesse período aqui, o mercado ele não estava favorável para a estratégia, né? E isso aqui eu considero até uma vantagem, porque apesar de estar lateral, isso aqui poderia ter sido um drawdown, né? Durante esse período, essa curva de capital aqui, ela poderia estar voltada para baixo, né? E ela ficou lateral. E no momento que o mercado ficou mais favorável para a estratégia, a gente teve aqui esse rompimento, né? Aqui para cima, e a estratégia continuou dando o resultado no longo prazo. Isso aqui é importante porque muitas pessoas, quando pegam o operacional e vão para a conta demo e passam por um período desse, desistem do operacional. Porque se realmente eu ficar olhando só para o mês, realmente isso aqui foi um mês ruim. Porque eu fiquei praticamente no 0 a 0 o mês inteiro, só pagando taxa, né? E isso aqui realmente não tem futuro, se todos os meses fossem desse jeito aqui. Mas olhando para o longo prazo, a gente percebe que a estratégia faz sentido, né? Então isso aqui é um ponto muito importante a gente ter em mente de que nenhuma estratégia ela vai conseguir performar bem em todos os ciclos de mercado. E a grande vantagem vai ser a gente conseguir fazer filtros com que a gente possa se proteger melhor nos momentos em que o mercado está pouco favorável para a estratégia. Você olhando aqui para esse gráfico, né? Se eu fosse um gestor de fundo, você colocaria dinheiro na minha mão para poder eu operar, né? Então faça essa pergunta para você mesmo. Você colocaria dinheiro na sua mão para você operar, no seu operacional do jeito que ele está hoje? Isso é uma reflexão. O intuito aqui de trazer essas informações, né, trazer essa outra maneira de lidar com o mercado, né, uma maneira diferente do que normalmente a gente vê aí no YouTube, é que realmente você que faz day trade para pensar, né, e botar essa mão na consciência e pensar será que realmente o meu operacional está bom? Será que realmente eu lido de forma profissional com o day trade em si, com o mercado financeiro, que seja, né, independente de ser day trade ou não? E eu queria deixar essa reflexão para que a gente tratasse, né, o mercado financeiro, as nossas operações, que a gente tivesse respeito com o nosso dinheiro e tratasse, né, do nosso dinheiro de forma mais profissional. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.